do Senhor esteja contigo e convosco. Mais uma vez estamos numa situação que, querendo ou não, em algum momento já alcançou cada um de nós. Já alcançou um ente querido teu, já alcançou alguém que tu conheces. Um fenômeno que já alcançou nossos antepassados, está nos alcançando e se calhar vai nos alcançar num dia. Um fenômeno inevitável chamado morte. Quero falar sobre a morte. O homem pode adquirir todos os bens na terra, pode ter todas as riquezas que podia ter, mas a morte é inevitável na vida do homem. O homem tarde ou cedo morrerá. A morte é um fenômeno inevitável que cada um de nós, direta ou indiretamente, vai passar. Querido, eu quero te despertar que daqui a alguns dias, alguns de nós já não existirá. Daqui a algumas semanas, alguns de nós já morrerá. Daqui a alguns meses, eu ou você já não existiremos. Daqui a alguns anos, a 10 anos, muitos de nós já não estaremos presentes. Daqui a 100, 150 anos, muitos de nós estaremos mortos. A morte é um fenômeno inevitável que mexe com pobres, ricos, gordos, magros, altos e baixos, famosos e não famosos. A morte é um fenômeno inevitável que corrói a alma do mais valente, que destrói os sonhos do mais sonhador. A morte é um fenômeno inevitável que alcança as nossas vidas. Se calhar você, como eu, que já chorou em algum momento por causa deste fenômeno, tentamos lutar contra ele, mas ele bate a nossa porta sem nós abrirmos. Ele entra e destrói as nossas vidas. A morte é um fenômeno que corrói a nossa alma quando chega e destrui todas as bondades, tudo que nós tivemos na terra. E a Bíblia narra muito sobre a morte. No livro de João, capítulo número 11, versículo 25, a Bíblia fala que certo homem chamado Lázaro, quem Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria, sua irmã. Mas certa vez Lázaro ficou doente. Foram avisar Jesus que Lázaro está enfermo. Jesus não foi para lá. Lázaro morre. O homem que Jesus amava morreu. Maria era aquela que adorou o Senhor, enxugou seus cabelos nos pés de Jesus. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas a mesma casa em que Jesus amava é a casa que veio a morte. A mesma casa que Jesus amava lá habitar é a mesma casa onde veio a morte. Eu quero dizer para ti que Jesus não veio tirar o luto das nossas casas. Jesus veio tirar o luto dos nossos corações. O pior luto, a pior morte não é aquela que assola a nossa casa, mas aquela que nos leva para o inferno. Jesus entrou, ficou alguns dias fora e Lázaro morreu. Agora Lázaro já morreu, não tem esperança. Lázaro está destruído. Mas a Bíblia fala que Jesus demora 3 dias e volta para a casa de Lázaro. Jesus à distância observa um ato fúnebre. As pessoas, os judeus, se aproximavam na casa de Marta e Maria para saudá-los da morte do seu irmão. Marta e Maria choravam porque Lázaro tivera morrido e não tinha mais esperança. Querido, eu me perguntava: Senhor, por que o Senhor ficou 3 dias? Jesus falava: porque as coisas acontecem no meu tempo, não no tempo que o homem deseja. Sabes, naquela época os judeus acreditavam que a pessoa, depois de morrer, o espírito do homem saía dele e pairava sobre a face da terra no máximo 3 dias, com o intuito de em algum momento voltar. Não poderiam enterrar o morto antes de passar os 3 dias, porque eles acreditavam que podia voltar e entrar no corpo do homem. Razão pela qual Jesus não voltou. Jesus esperou ao 3º dia. Por quê? Porque se Jesus voltasse no 1º e no 2º dia, os judeus iam dizer: não ressuscitou Lázaro. O espírito de Lázaro que vagava pelo mundo voltou e entrou de novo em Lázaro. Jesus não gosta de ser confundido. A glória de Deus não é confundível. Jesus esperou os 3 dias para voltar. Querido, algum momento das nossas vidas
nós passamos por dificuldades, se calhar estamos morrendo e queremos que Jesus atue já. Jesus não é o tempo, não é o Jesus de já, Ele é o tempo, é o Jesus do tempo dele. Ele concretiza os planos dele na nossa vida, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E Jesus demora e volta. Jesus a chegar, a Bíblia fala que quando ele começou a se aproximar da casa do óbito, Marta ouviu dizer que Jesus está chegando em casa. E Marta não esperou que Jesus chegasse. Ela basta ouvir que Jesus está se aproximar. Ela abandonou os judeus, abandonou Maria, sua irmã, abandonou os convidados e foi a correr aos pés de Jesus. Ela queria dizer: o meu socorro não está nos judeus, não está na minha irmã, não está nas visitas. Jesus está a vir. Eu não vou esperar ele chegar. Ele está a vir, mas eu vou ao encontro dele. Jesus está batendo a porta das nossas vidas todos os tempos. Nós precisamos corresponder a este batimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Querido, a responsabilidade de bater a porta é única, exclusivamente de Jesus. Mas a responsabilidade de abrir a porta para ele entrar é minha e é tua. Quantas vezes Jesus bateu a tua porta? Quantas vezes Jesus visitou a tua casa? Mas nós nos fechamos. Jesus entra nessa área, mas aí não entra. Ele quer tomar posse de toda a casa. Então Marta foi ao encontro de Jesus. Jesus se aproximou e Marta falou: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A morte está a corroer a minha alma, a morte está a me tirar a paz. Jesus falou: você não crê no que eu disse, que todo aquele que crê em mim, ainda que morre, viverá? Ela disse: eu acredito que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aleluia. Com Jesus, último dia. Quando Jesus está presente, o último dia dele é hoje. Jesus, quando está presente em nossas vidas e a vontade dele quer se implementar, ele não espera amanhã. Se Jesus está, então ele vai fazer hoje. Jesus falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O cristão, ainda que morra, viverá. Porque nós acreditamos que a nossa terra é a Canaã celestial. A nossa terra que nos espera é o céu. A terra estamos de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. Queremos morrer em Cristo para que ainda que morramos, viveremos. A morte está a bater a tua porta e a minha porta. A pergunta é: onde é que iremos depois da morte? Ainda que morremos, viveremos ou continuaremos mortos? Só é possível viver com Jesus. Só é possível viver com o Mestre. Ele te convida e me convida, ainda que morras. Quantos morreram sem o Senhor? E Jesus manda chamar Maria. Maria também vem a correr. A Bíblia fala que quando Maria encontra Jesus, Maria diz as mesmas palavras que Marta falou. Marta noutra hora falou: se meu irmão, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também chegou e falou a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Me dá a entender que lá em casa já se combinaram: quando Jesus voltar, o nosso lamento será: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu querido, com Jesus, a ressurreição é no tempo dele. Qual é a área da tua vida que Jesus precisa te ressuscitar? Qual é a área do teu problema que Jesus precisa ressuscitar? Querido, abre a porta para ele, deixa ele entrar. Imagina que Marta e Maria abandonaram os judeus, abandonaram os líderes e foram aos pés de Jesus. Abandona os teus problemas, abandona os teus preconceitos, abandona as tuas dúvidas, procura um líder espiritual, peça por oração, se humilha no teu quarto, fala: Senhor, ressuscita a minha vida, porque eu quero, quando morrer, viver contigo, porque aquele que crê em ti, ainda que morra, viverá. A morte é um fenômeno inevitável que em algum momento tocará na tua e na minha vida. Mas a pergunta é: onde iremos após a morte? Querido, só que o tempo não permite, senão eu contaria testemunhos aqui.
Já passaram mortes sobre a minha vida de pessoas que eu amava. E eu não quero te dizer que não orei. Passei situações que pessoas que eu amavam perderam a vida. E eu orei como nunca orei antes na minha vida. Dobrei os joelhos, jejuei e falei: Senhor, cura fulano, cura o ciclano. Mas morreu. E eu falei: Senhor, eu orei, eu busquei a tua face. Por que que o Senhor não me ouviu? Ele me ouviu. Querido, a morte é um mistério. A morte é um mistério. E em algum momento ele vai bater a nossa porta. Precisamos estar preparados. Precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos nos humilhar a Ele. Porque Jesus falou, Ele não disse: eu vou ressuscitar. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. Jesus é a própria ressurreição. Ele não veio só para ressuscitar. Ele próprio é a própria ressurreição e a vida. Você precisa de vida. Eu preciso de vida. Nós precisamos de vida. Querido, o teu lar precisa de vida. A tua família precisa de vida. O teu parceiro precisa de vida. A tua família precisa de ver vida em você. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Nesta tarde, que o Senhor visita o teu coração e ministra em ti o arrependimento, para que ainda que nós morramos em Cristo, viveremos. Nos dias de hoje estamos a passar por muitos fenômenos de morte. O fulano morreu ali, a fulana morreu acolá, a ciclana morreu ali, o beltrano morreu acolá. A morte bate a porta todos os dias. Mas a pergunta é: de que maneira morremos? Porque Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Combati um bom combate, posso morrer, a coroa me espera. Nesta tarde, eu poderia falar mais para a tua vida, poderia ministrar mais para a tua vida. Mas o que eu quero que nós levemos em consideração é o facto de que Jesus nos ama. E a nossa terra é no céu. Jesus preparou um lugar para nós habitarmos, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Enquanto vivermos na terra, estamos suscetíveis a dor, estamos suscetíveis à morte, estamos suscetíveis a choro. Na terra isso é inevitável, mas no céu isso não existe. Na terra podemos chorar, na terra podemos lamentar, na terra podemos morrer, mas no céu não há choro, não há lamento, não há morte, porque a morte matou a morte. Jesus matou a morte. Tome posse da vida do Senhor. Que Deus nesta tarde te faça refletir como tens vivido, como tenho vivido. Nos faça, porque eu estou dentro disso também, como temos andado, e que tomamos uma atitude de mudança, de tal maneira que a misericórdia de Deus nos alcance e nós falamos que ainda que nós morremos, viveremos. Que Deus te abençoe e te guarde. Neste vídeo em direto, que alguma coisa Deus tenha falado para a sua vida, que alguma coisa Deus tenha ministrado no teu coração. E se Deus falou alguma coisa para ti, eu não preciso de prestígio, não preciso de likes, não preciso de comentário. Eu preciso que Deus encontre em ti um coração arrependido. Deus quer que você dobre o teu joelho onde estiveres, fala com Ele, confessa os teus pecados, confessa o meu pecado, peçamos perdão a Ele, que Deus resgata, porque a morte está batendo a porta. Se calhar daqui a 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, não é bruxaria, mas estou a te despertar que a morte bate a porta, a morte está espreita nas nossas vidas. Desperta. E não fala que vou buscar Deus na velhice. Não vou só buscar Deus quando estiver à beira da morte. Ei, quantos morreram uma morte súbita? A morte não escolhe cor, raça, tribo, riqueza, status social. A morte bate a porta. Quantos governantes morreram e deixaram dinheiro? Quantos? Então hoje, não há dia, é hoje, é hoje. Fale com Deus e peça perdão pelos teus pecados, de tal maneira que
Se a morte bater a nossa porta, nos encontre preparado para nos encontrarmos com o Mestre. E lá na Canaã celestial, unanimamente cantamos Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Nos juntemos aos anjos para cantarmos Santo, Santo, aquele que era, que é e que há de vir. Toda a terra está cheia da tua glória. Glorificamos a Ele, porque só a Ele merece a honra, a glória, o poder e a adoração. Que Deus abençoe, irmão Gino Ramos. Que Deus abençoe, irmão Nelito Mupinga. Que Deus abençoe a irmã Ana Vaz, minha madrinha. Que Deus abençoe a irmã Ivani Aurora Vani Calame. Que Deus vos abençoe por ter visualizado, e outros irmãos que passaram por cá. Que Deus te abençoe. Mais um tempo devocional. Nos encontramos na próxima fase, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Um abraço, Deus te ama. E eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.